sobre si. Foi a noite de todas as decisões definitivas, para a vida e para a morte. Ele não duraria, e isso abalou-a desde o fundo das suas esperanças. Estava em perda, agora. Imagens sucessivas e persistentes. Não conseguia pará-las. A solidão como um poço aberto do qual não se viu o fundo. Um poço profundíssimo. Uma escuridão que estava a entranhar-se como se pertencesse apenas a ela e a mais ninguém. Uma vez caído no fundo invisível, ninguém consegue escalar esse poço. De nada vale gritar. Esse poço somos nós. O que agora, pela primeira vez, lhe parecia inquestionável. Entre as duas idenhas, temia ser encontrada morta, içada do poço e largada na estrada, algures nos 21 quilómetros que as separavam. Não sabia por quem, nem como, apenas que era um destino inevitável e, com certeza, auto-infligido. Claro que continuou a viver por uns poucos anos, mas o tempo estava a prazo, já emoldurado, a morte a fazer parte do desenho. Sabia isso, da mesma forma que sabia respirar. Procurou planear esse tempo como quem escolhe o vestido para o dia da morte. O vestido seria não negro, mas pardo, como a sua nuvem, sem cor definida e justo ao corpo. Quando deixasse de respirar, não interessava se era estreito ou largo, mas por agora sim. E de preferência, mais curto do que longo. Havia que mostrar, no fim do fim, caixão destapado, as últimas belas coxas. Morte no palco. Como ator que era, como performer, sempre tinha querido morrer no palco e, de preferência, no exercício das suas plenas funções dramatúrgicas. Seguir simplesmente o que a personagem pedia, fosse contido, fosse excessivo. Chegou a pensar que morrer em palco era um capricho seu, uma fantasia, nada mais. Mas, na verdade, era um impulso genuíno e que, ancorado no tempo, se tinha tornado mais indispensável. Um dia seria. No entanto, à medida que os anos iam passando, adiava a decisão, quase sem dar por isso. E cada vez mais pensava o quanto a vida era amar e não destruir. Por que aniquilar a vida? Por amor ao teatro? Era isso o teatro? Uma celebração da vida, mesmo com mortes, tragédias, ressurreições? Conseguiria ele ressuscitar de uma morte em palco? A resposta veio de uma forma inesperada, anódina, irónica e definitiva. Declamava a tirada mais importante de uma peça clássica. Descei do céu, ó estrelas justiceiras, quando uma vara de palco carregada de luzes se soltou e lhe foi bater em cheio na cabeça. Caiu de borco, crânio aberto, sangue a jorrar, conseguindo ainda murmurar a frase final antes de se apagarem os sentidos. A nova frase da peça antiga. Promessa cumprida. Eu sabia. Valeu a pena. O anjo no elevador. Coma. Chocolate faz-lhe bem. Passou a noite ali? Deve ter passado, já não sei. Pois, isso não é bom. O senhor não tem uma casa e uma cama? Era uma boa pergunta. Sim, tinha uma casa e uma cama, mas as duas estavam tristemente desocupadas. E da mulher, sem volta, após tantas batalhas, tinha ficado vazia a casa. Ainda julgou que isso seria um alívio e uma libertação. Era suposto ser no imediato, mas não estava a ser. Nem uma coisa, nem outra. Tinham sido uns anos complicados, agrestes e irremediáveis. Mas agora tudo o que isso fazia muita falta. A casa estava vazia, desde o dia em que ela se fora embora. Não sabia-se para sempre. Obrigado por me deixar estar aqui. E pelo chocolate. É de graça, riu-se ela. Pode ficar aí se quiser. Obrigado. Tenho de ir urinar, sabe, e deitar água na cara. E depois volto.
ao elevador. A mulher apoiou-se no cabo da esfregona. Volta ao elevador. Para quê? Acabado o dia e a última viagem, achou-se outra vez só no grande elevador. Estava mais frio ou era de si? Não tinha comido nada durante o dia, desde os pedaços de chocolate. Greve de fome ou greve de vida? Tinha fome, é certo, e a quebra de tensão fê-lo outra vez acocorar-se, mesmo com sono e fome. Em criança tinha medo do escuro, agora o escuro acomodava-o. Finalmente sonhou, um jardim cheio de matagal cruzado. Seria preciso desbravá-lo a golpes de coragem, 2 braços afiados como katanas, até chegar a uma estepe ventosa e ensolarada. Podia, enfim, respirar, e foi aí que acordou. O escuro, o frio e a fome tinham-no acordado. Não sabia que horas seriam. Mas o que é isso? O que é que isso importava? Tentou a luz do telemóvel, mas a bateria tinha sido. Reparou no botão verde a abrir. Podia sair dali. Sentia-se ainda tonto, agora que encontrava no corredor do seu 16º andar, perto do céu, longe da terra e do inferno. Vacilou. Pensou na sua passagem pelo mundo, naquela ida e vinda vertical, à procura de ver o seu espelho nos outros. Qualquer sentido na vida. Havia? Carregou no botão do elevador da direita, o interdito com avisos de não ultrapassar. Por que abriria então? O certo é que meia porta se abriu. Ângelo deu um passo, deixou-se cair de asas abertas, casaco bege desabotoado, no escuro daquele vazio. Cada vez menos, o gesto livre da morte, numa breve fatal consequência. Boa tarde a todos. Cristiana Sabino leu 3 fragmentos de Como Se Não Houvesse Amanhã, novo livro de contos de Sérgio Godinho. E eu sei que hoje é noite de Sporting Porto, mas deixem-me dizer só uma coisa. Há muito mais gente na tua apresentação deste livro no Porto do que em Lisboa. Já é uma grande vitória. Não, estou a falar do livro, não do jogo. Deixem-me só dar-vos as boas-vindas, é para isso que eu venho, e apresentar o Sérgio Godinho, que todos conhecem, e apresentar o José Carlos Barros, que é um grande amigo e que é, apesar de ter vindo de Vila Real de Santo António, é de Boticas e, portanto, cruzou o país todo para fazer uma coisa que ele faz maravilhosamente, que é falar de livros. O José Carlos Barros é ficcionista, prémio Leia, um grande romancista e é um extraordinário poeta que deve ser mais conhecido. O seu último livro é uma antologia da sua obra poética, chama-se Taludes Instáveis e é absolutamente maravilhoso. Sobretudo tem um prefácio também bom. É para mim, como editor, um grande prazer trazer o Sérgio Godinho e falar do Sérgio Godinho só um minuto para dizer que, como editor, é fantástico trabalhar com o Sérgio Godinho. Agradeço e retribuo. Porque o Sérgio é daqueles autores que diz, de repente, como se batesse à porta e disse: olha, tenho aqui um livro novo, não é? E isso é, como sabem, é maravilhoso para um editor, porque não tem que esperar, não tem que combinar prazos. E isso, o Sérgio, é absolutamente fantástico. É o autor que muitos editores gostariam de ter e, sobretudo, porque trabalhamos bem a seguir durante todo o processo de preparação do livro. Mas este é só, como eu vos disse, para vos dar as boas-vindas. Não se esqueçam de amanhã felicitar o Sérgio Godinho. São 80 anos que devem ser aplaudidos. Já são 79, está bem? Fiquemos por aí. Deixem-me só lembrar que depois desta breve sessão o Sérgio estará na Bertrand também a dar autógrafos do seu novo livro e de outros. E eu passaria rapidamente a palavra ao José Carlos Barros. Boa tarde, obrigado Francisco. É um gosto estar no Porto.
Quando me convidam para vir ao Porto, aí venho eu de rota batida logo a correr. E é um gosto estar com Francisco e, sobretudo, hoje com o Sérgio na apresentação de um livro seu. Eu, como não tenho particulares dotes oratórios, fiz como o senhorzinho Malta, escrevi o meu improviso, não é? E, portanto, vão-me desculpar se não for uma coisa muito fluida, tentarei pelo menos que não seja muito demorada. Permitam-me começar por uma nota mais pessoal. Eu sou um fã antigo do Sérgio Godinho, penso que muitos dos presentes não é novidade para muitos dos presentes que também o serão, certamente. Eu lembro-me exatamente do momento em que comprei o primeiro álbum do Sérgio Godinho. Aliás, é estranho agora dizer álbum e LP, não é? Porque são coisas do século passado. A minha filha aqui há uns tempos viu lá umas coisas que eram LP, não é? E disse: pai, o que é isto? E eu disse: meu Deus, isto foi a minha vida quase e esta gente já não sabe o que é um disco, o que é um LP. Eu lembro-me de comprar o Campo Lido, que é de 1979, e portanto eu era um jovem, e como já uma vez disse ao Sérgio, eu sabia as letras, sabia as músicas todas de cor desse álbum. Bem, quando em 2014 li o primeiro livro, enfim, de ficção do Sérgio, Vida Dupla, confesso que eu já levava mais de 35 anos a ouvir músicas do Sérgio e, portanto, a lidar com as letras, onde tinha aprendido, entre outras coisas, que, afinal, as letras das canções podiam ser poemas, porque era uma coisa que inicialmente nem me ocorria muito, não é? E portanto, há essa descoberta de perceber que as letras dos grandes autores, dos grandes escritores de canções, são, de facto, poemas, e eu aprendi a olhar, de facto, para as músicas de Sérgio Godinho, muito também pelo lado das letras e pelo lado da poesia, e, portanto, a descobrir isso. E, portanto, eu confesso que a primeira coisa que me ocorreu quando peguei na Vida Dupla, no primeiro livro do Sérgio Godinho, foi tentar, enfim, perceber que ligações poderia haver entre uma coisa e outra, sendo, enfim, modos tão diferentes. Uma coisa é escrever a letra de uma música, outra coisa, obviamente, é escrever um conto ou escrever um romance. A verdade é que encontrei imediatamente algumas ligações, e essas ligações, aliás, que são, num certo sentido, são aquilo que me agrada também muito na escrita de Sérgio Godinho, é logo por aí, que é, por exemplo, a agilidade da escrita. Eu não sei se posso dizer ritmo encadeado, mas quer dizer, esse ritmo que se nota na escrita do Sérgio, repetições, também a síncope, a literação, desculpem os palavrões, mas uma elegância também circular no modo como a frase nos aparece, uma escrita, uma prosa que tem muito da música das palavras e portanto, eu acho que isso é uma característica da escrita também do Sérgio, um fascínio pelas palavras, pela linguagem, pelas possibilidades das palavras, por jogos de linguagem. Eu não me esqueço de uma canção, já agora do Campo Lido, que é um álbum, por razões várias, que eu tenho muito como um álbum meu, que era aquela rima que eu disse: meu Deus, o Sérgio Godinho está a inventar uma rima na língua portuguesa e na literatura portuguesa, que era aquela coisa do mas isto é um canto e não um lamento. Já disse que sim, agora façamos o ponto e mudemos de assunto. Ou seja, A, E, I, O, U, mas isto é um canto e não um lamento. Já disse o que sinto, agora façamos o ponto e mudemos de assunto. Sim. Esta rima era uma coisa espetacular, né? O sim por pés, claro. Sim, é para cortar. Sim, está bem, o pai já vai. Não é? No Algarve disse isto: o pai já vai, o pai já vai, o pai já vai. Vai esperando que o pai já vai. Pronto. E de facto, quer dizer, este fascínio pelas palavras, pelas possibilidades da palavra, pela linguagem, é uma coisa que eu acho que se continua a descobrir na escrita ficcional dele. Agora, por exemplo, logo na primeira página deste livro, eu leio ecos felizes de ora, ecos nefastos, e ocorre-me que há aqui uma repetição, que é
enfim, que também vem muito às vezes das canções, mas que é uma repetição, ecos, e reparo como simultaneamente, além da repetição, se recorre ao uso do significado dela, que coisa deliciosa, ecos, e isto ser um eco, portanto, quer dizer, há aqui uma dupla, portanto, este tipo de coisas que a gente vai encontrando na escrita do Sérgio é sempre verdadeiramente surpreendente. Por vezes aparecem rimas. A rima é uma coisa que os autores, de um modo geral, estão sempre a vigiar para que não lhes aconteça. A rima é uma coisa desagradável. Bem, o Sérgio, na sua prosa, usa muito a rima desse modo propositado. Ela vai aparecendo por lá fora, dá-nos ritmo, dá-nos musicalidade. Logo na primeira página, o touro louco pronto a investir, o seu medo de tombar e cair. Bem, isto é prosa e não há aqui grandes artifícios na literatura do Sérgio, que não anda a fazer joguinhos por fazer joguinhos, mas de facto é delicioso de repente ver esta musicalidade. E repare-se, isto está separado por uma vírgula. São 10 versos e depois são 10 sílabas e 10 sílabas. Eu penso que o Sérgio não fará isto propositadamente, mas quer dizer, a musicalidade vem-nos, não é por acaso que escreve com 7 sílabas, com 10, com 12, quer dizer, esta coisa vem com naturalidade. O touro louco pronto a investir, o seu medo de tombar e cair. São 10. Isto é como se fosse também poesia que anda aqui dentro, no meio da prosa, sem ser propositado e, portanto, com uma elegância que nos vai seduzindo, não é? Portanto, de repente temos ali 2 decassílabos, que é uma coisa deliciosa. Os exemplos seriam inúmeros, nós podíamos andar por aqui fora. Por exemplo... É a primeira vez que há em decassílabos em contos. Pois, não sei se é a primeira vez, mas aqui aparecem... Aliás, por exemplo, repare, logo a seguir, lá mais para a frente, aparece a frase que fechava a chave a fechadura. Isto é interessante, obviamente, pela literação, o F, a repetição do F, e, portanto, o Sérgio tem muito essa capacidade, de facto, é um escritor, não é? De usar as palavras, de usar a linguagem, de a pôr ao serviço, não apenas estar a contar a história, mas a linguagem estar ao serviço da história, e, portanto, isto é engraçado. Mas eu chamava a atenção para outra coisa, isto é um alexandrino. A frase que fechava a chave a fechadura. Isto é quase uma música, não é? É um alexandrino, tem 12 sílabas. E eu não posso deixar de me lembrar, por exemplo, das certezas do meu mais brilhante amor, que é feito com 12 sílabas, não é? E, portanto, quer dizer, há aqui, de facto, uma coisa absolutamente, que para mim é extremamente agradável, que é ir descobrindo ao longo do meio destas histórias coisas muito subtis e não propositadas, certamente, porque um autor, estas coisas vêm de um destino superior. Quando se escreve, também não somos só nós a escrever, não é? Eu costumo dizer que os meus poemas são melhores do que eu, senão também não seriam grande coisa, não é? E, portanto, acho que é mesmo isso, quer dizer, os nossos livros, as nossas obras de arte, de um modo geral, são um bocadinho melhor do que nós, porque são já uma condensação e não é, daquilo que nós lá conseguimos meter. E, portanto, eu lembro-me de, se estou sozinho, é num beco que me encontro, bem, 12 sílabas, não é? Não é? Vou porta a porta perguntando a quem me viu, 12 sílabas, não é? Se ali mora ou se era eu mesmo, em que ponto, não é? O meu desejo fez as malas e partiu. Bem, é 12 sílabas, como num romance aparece a frase que fechava a chave a fechadura. Bem, isto para mim é muito importante e muito interessante, porque essencialmente, não apenas pela contiguidade que vai havendo entre estas duas artes, que também me agrada ir pressentindo, não é? Entre coisas que vêm das letras, que passam para romances e que certamente andarão por tudo aquilo que é o ato criativo de um autor e que parece a ideia da autoria, mas essencialmente porque são elementos que me parecem extremamente interessantes enquanto sábio uso dos recursos narrativos que temos ao nosso dispor, não é? Bem, isto é uma característica autoral, e se me dessem este livro sem indicação de autoria, eu neste momento que li, ainda não li o teu anterior romance, portanto são 4 livros, acho que li são 5 já, eu acho que li 4, li A Vida Dupla, li o primeiro romance,
Aliás, tu apresentaste em Vila Real de Santo António o primeiro romance. Não me esqueço. Pronto. E de facto, portanto, eu já identificaria com clareza, se não tivesse aqui, se fosse um editor a quem manda um texto sem identificação do autor, eu dizia, olha, está aqui um texto de Sérgio Godinho curioso. Não é? Da mesma maneira que nós, quando vemos um quadro, sei lá, do Rothko, obviamente que sabemos que é um quadro do Rothko, e se víssemos pela primeira vez os Morangos Silvestres, saberíamos que era do Bergman, sem vir lá indicação nenhuma. Eu fui ver notas antigas, como já o Sérgio já teve a dizer que apresentei já um livro dele e sou um leitor dele, não direi propriamente muito antigo, porque ele também só publica desde 2014, salvo erro, mas sou leitor dele desde 2014 e é curioso que a nota que eu vi sobre o livro que apresentei dizia que na literatura, na escrita do Sérgio, há muito aquela coisa das crianças que partem os brinquedos para ver como é que eles funcionam, não é? Aliás, Vida Dupla, basta olhar até o primeiro livro, basta olhar até para o título, essa complexidade. Ele olha para as suas personagens, são olhadas sempre à procura dessa complexidade que existe nelas. Nós não somos uma coisa simples, não é? Quer dizer, as personagens do Sérgio, como acho que as personagens da vida real, são densas, complexas, contraditórias, é assim que nós somos, não é? E eu penso que uma característica muito marcante dos livros do Sérgio é essa ideia de ir à procura dessa complexidade que há nas pessoas, dessa densidade. Nem sempre, como acontece neste livro, para explicar as coisas, ou seja, às vezes o Sérgio limita-se a partir o brinquedo, a pô-lo em cima de uma mesa e a deixar lá os mecanismos à mostra. Dá sempre uma margem ao leitor, que é outra coisa extremamente interessante da boa literatura, que é não estar a contar as coisas todas e deixar essa margem para as pessoas. Por exemplo, neste livro andei vários contos à procura, enfim, o que é que o Sérgio quer dizer? Isto é tudo sobre suicídio. Aqui um suicídio, outro suicídio, qual é a tese do Sérgio sobre isto? Bem, não me parece que haja propriamente uma tese, quer dizer, ou seja, ele partiu o brinquedo, mas não é para nos explicar a nós e dizer, olha, estão a ver como é que os mecanismos disto funcionam? Não, ele parte o brinquedo, anda à procura dele, mostra-nos a complexidade das personagens, da vida e do mundo e depois dirá, bem, agora é convosco também perceber um bocado o que é que até esta margem que é dada ao leitor é uma coisa da boa literatura, não é? Que não é aquela coisinha que conta tudo e que diz que a pessoa que foi fazer xixi e depois que veio e que não sei o quê, e que trazia duas pingas, não sei onde. Quer dizer, não é preciso dizer isso. Quer dizer, o Sérgio, se levar uma personagem à casa de banho, deixa-a ir e depois espera que ela regresse embora às vezes se atreva um bocadinho em algumas partes mais sexuais. Bem, há de qualquer modo aqui elementos centrais no livro que se identificam, não é? E um deles será esse, que eu depois percebi pelas notas que fui ver dos livros antigos, que também não é uma característica só deste livro, e portanto é mais uma característica autoral. Esta ideia de um desajuste, de um desacerto que existe entre as pessoas e o mundo que vivem, não é? Eu acho que muita da literatura do Sérgio anda muito à procura dessa, ou pelo menos reflete esse desacerto que existe entre aquilo que nós somos e aquilo que queríamos ser, entre as expectativas que temos e que são frustradas, entre aquilo que é a vida e que nós gostaríamos que ela fosse.